Senhoras e senhores, muito bom dia e muito bem-vindos ao terceiro e último dia do 9º Fórum Jurídico de Lisboa, neste ano com o tema Sistemas Políticos e a Gestão de Crises. Antes de iniciarmos a programação, gostaríamos de lembrar que este encontro ocorre de forma presencial, com público restrito e é transmitido online pelo canal oficial do IDP no YouTube. O 9º Fórum Jurídico de Lisboa é uma organização do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas e do Centro de Investigação de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e da Fundação Getúlio Vargas, por meio do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da própria Fundação. Tem a coordenação científica formada pelo excelentíssimo Sr. Gilmar Ferreira Mendes, Ministro do Supremo Tribunal Federal e professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Pelo excelentíssimo Sr. Dr. Carlos Blanco de Moraes, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, presidente do Instituto de Ciências Jurídico-Políticas, coordenador científico do Centro de Investigação de Direito Público e consultor sénior do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros de Portugal. Também pelo excelentíssimo Sr. Luís Felipe Salomão, Ministro do Superior Tribunal de Justiça do Brasil, professor da Fundação Getúlio Vargas e coordenador do Centro de Inovação, Administração e Pesquisa do Judiciário da própria Fundação. A coordenação académica é formada pelo excelentíssimo Sr. José Roberto Afonso, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, consultor técnico da Fundação Getúlio Vargas Europe, sócio fundador da Finance e vice-presidente do Fórum de Integração Brasil-Europa. Pelo excelentíssimo Sr. Miguel Nogueira Brito, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e investigador do Centro de Investigação de Direito Público. Também pelo excelentíssimo Sr. Sérgio António Ferreira Vítor, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa da Uninove. Pelo excelentíssimo Sr. Atala Correia, professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa e juiz de Direito no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Também pela excelentíssima Sra. Laura Schertl Mendes, professora do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, e pelo excelentíssimo Sr. Pedro Sánchez, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e pesquisador do Centro de Investigação de Direito Público, ao qual ainda se junta o excelentíssimo Sr. João Paulo Bachur, coordenador do mestrado e doutorado académico em Direito do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. O Fórum Jurídico de Lisboa ocorre anualmente com o intuito de debater grandes questões do direito no Estado contemporâneo, a partir do diálogo com o sistema jurídico português. Aproveitamos a oportunidade para agradecer o comparecimento e a participação das autoridades, dos juristas, de especialistas e de toda a comunidade académica neste evento. Daremos início, então, às atividades deste último dia do evento e vamos passar a compor o excelentíssimo painel 9, intitulado Presidencialismo de Coalizão e Semipresidencialismo. Para compor esta mesa, chamemos o excelentíssimo Sr. Michel Temer, Presidente da República Federativa do Brasil entre 2016 e 2018. Sr. Presidente. Chamamos também o excelentíssimo Sr. Gilmar Ferreira Mendes, Ministro do Supremo Tribunal Federal e professor do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Chamo também o excelentíssimo Sr. Dr. Manuel Gonçalves Ferreira Filho, professor emérito de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo.
Chamo também o excelentíssimo senhor Dr. Carlos Blanco de Moraes, professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, presidente do Grupo de Ciências Jurídico-Políticas, coordenador científico do Centro de Investigação de Direito Público e consultor sénior do Centro Jurídico da Presidência do Conselho de Ministros de Portugal. E para moderar um excelente painel, um excelente moderador. Assim, permitam-me convidar o excelentíssimo senhor Gilberto Kassab, presidente do Partido Social Democrático e prefeito do município de São Paulo de 2006 a 2012. Apelando mais uma vez ao moderador, como tem sido feito nos últimos dias, para o controle dos tempos, que poderá sempre contar com o meu apoio neste lado da mesa, entrego a palavra ao excelentíssimo senhor Gilberto Kassab. Meu bom dia a todas e a todos. Uma enorme satisfação moderar esse painel composto de personalidades tão ilustres e importantes no cenário da política, do judiciário brasileiro e português. O nosso querido e sempre presidente Michel Temer, o nosso ministro Gilmar Mendes. Aproveito para cumprimentá-lo pela excelência, mais uma vez, desse seminário, aproximando o Brasil e Portugal, referência que é hoje nas relações do Brasil e Portugal. Eu dizia ao ministro Gilmar Mendes que esse seminário está consolidando quase que a Semana Brasil-Portugal, a presença dos brasileiros em Portugal com muita intensidade. Nosso querido e admirado professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, nosso decano dos constitucionalistas, nosso coordenador desse seminário, Carlos Blanco, a quem também rendo as minhas homenagens e cumprimento pela extraordinária realização desse evento. Este é um tema muito presente no Brasil e pelos seus participantes, a contribuição, o legado que poderá deixar para as discussões que acontecem no Brasil é muito importante. Quero, antes de passar a palavra para os integrantes da mesa, registrar a importante participação aqui da ministra Maria Cristina Peduzzi, do nosso vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet, dos ministros do STJ, ministro Salomão, ministro Mauro Campbell, ministro Belize, ministro Saldanha, da desembargadora Maria do Carmo, TRF Primeira Região, do nosso ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e cujas presenças aqui dão a esse evento a dimensão que ele merece, aos nossos parlamentares, ex-parlamentares. Tenho certeza, presidente Michel Temer, a quem concederei a palavra em primeiro lugar, que o sistema aqui em Portugal, a sua estabilidade, vem ao encontro de tudo aquilo que o senhor vem defendendo no Brasil. A importância de que as crises sejam apenas crises de governo e não crises que tragam abalo às instituições. E possa aqui essas discussões e possa também o sistema aqui em Portugal contribuir para que a gente possa encontrar o melhor projeto para o Brasil nessas discussões que acontecem lá hoje. Então, com muita satisfação, passo a palavra para o senhor para que possa inaugurar esse painel tão importante desse seminário. Muito obrigado, prezado amigo Gilberto Kassab. Eu vou tomar a liberdade de cumprimentar apenas os que estão à mesa, cumprimentando o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, o Gilmar Ferreira Mendes, o Carlos Blanco de Moraes, e cumprimentando-os aqui à mesa, cumprimento a todos, porque são tantas autoridades aqui presentes que teria que nominar praticamente todo o auditório. Mas isto revela, desde já, uma coisa extraordinária, que é fruto do trabalho do professor Gilmar, do professor Carlos Blanco, que há tempos vem realizando esses encontros aqui em Lisboa. Vez ou outro pude participar, virtualmente, não é?
Mas isso dá uma ligação extraordinária do mundo jurídico de Portugal com o mundo jurídico brasileiro, além da natural e indispensável aproximação entre os dois países que já têm uma fraternidade de séculos, né? Mas eu penso que eu devo falar aqui sobre semipresidencialismo, presidencialismo de coalizão, e eu, em primeiro lugar, eu quero registrar, por notícias que eu vi no dia de ontem, que muitos já se manifestaram sobre esse tema, e certo e seguramente com maior profundidade, maior propriedade do que eu. O que eu farei, na verdade, é apenas tentar, talvez, sistematizar esta questão do semipresidencialismo, porque é interessante, ministro Kassab, sabe que nos últimos tempos eu tenho observado, não sei se os colegas professores, parlamentares têm observado este fato, mas nós somos obrigados a, digamos assim, discorrer sobre trivialidades, sobre coisas mais comuns, porque as coisas mais conceituais, mais triviais, mais frugais, têm sido esquecidas. E eu verifico que no Brasil, há muito tempo se fala em fazer uma grande reforma política, não é? Olha, os senhores sabem, aqui tem muitos colegas do parlamento e colegas da universidade, sabem que desde que eu entrei na Constituinte, logo depois da Constituinte, já se falava numa reformatação política no nosso país. Mas jamais se conseguiu levar adiante, salvo episodicamente uma ou outra hipótese até razoáveis. Foram momentos importantes em que o Congresso Nacional, isoladamente, cuidou de um ou outro tema, mas jamais conseguiu uma grande reforma política no país. Até porque, convenhamos, tomo a liberdade de dizê-lo, né? Nós temos um número bastante acentuado de partidos políticos, o que evidentemente dificulta uma reformatação política no nosso país. E até observo que toda vez que se fala em reduzir o número de partidos, o que ocorre é precisamente o contrário, né? Ocorre o aumento de siglas partidárias. Não estou fazendo críticas, estou fazendo apenas uma observação que será, digamos, o fio condutor da minha fala aos colegas, eminentes professores, eminentes parlamentares que aqui se acham, né? E por isso que, ao longo do tempo, interessante, eu sempre imaginei que nós deveríamos ousar em matéria de reformatação política do nosso país, e não apenas tratar pontualmente de um ou outro tema. E os fatos no Brasil nos conduziram à convicção, especialmente depois, sou obrigado a mencionar este fato, depois que assumi a presidência da República, eu, evidentemente, sempre dizia, você teve, modéstia de lado, você teve sucesso, porque trouxe o Congresso para governar contigo. E realmente eu fiz isso, eu trouxe o Congresso para governar comigo. Não apenas porque era da nossa formação democrática, digamos assim, de tudo que aprendemos desde os bancos lá do Largo São Francisco até os dias atuais, especialmente na época muito guiado por aulas e lições do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho. Mas o fato é que é interessante, você no presidencialismo também não pode governar sem um Congresso Nacional. Você tem que ter o Congresso Nacional ao seu lado, porque você, presidente da República, manda projetos de lei, manda projetos de emenda à Constituição, edita as medidas provisórias que devem ser convertidas em lei num prazo X, num prazo de 120 dias. Então você depende do Congresso Nacional para governar, ou seja, diferentemente de uma visão muito centralizadora que a cultura política brasileira tem, de que o presidente da República tudo pode, ele pode se governar juntamente com o Legislativo, e se tiver, como determina a Constituição, uma harmonia extraordinária com o Poder Judiciário, não é? Afinal, faço aqui um pequeno corte para dizer que o poder no nosso país, ele é, digamos, dividido organicamente, estou dizendo óbvio, legislativo, executivo e judiciário, e espacialmente, territorialmente, entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Esta é a divisão do poder no nosso país. Agora, se você estiver na presidência da República, e aqui o Kassab foi ministro, o ministro Alexandre de Moraes foi ministro também no nosso governo,
e outros tantos colaboraram com o nosso governo, sabem que é uma determinação constitucional você ter um trabalho conjunto com o Poder Legislativo. E eu, de fato, quando fazia as reuniões para falar da coalizão, né? Quando fazia as reuniões de líderes da Câmara, do Senado, e mesmo de deputados e senadores, eu tinha ao meu lado o presidente da Câmara, o presidente do Senado, ao fundamento, volto a repetir, de que Executivo e Legislativo hão de governar juntos, sob pena de você não levar adiante o governo, não é? E interessante, ao longo do tempo, o ministro Gilmar era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e nós conversávamos muito sobre isso, e o Gilmar um dia me disse: olha, interessante, você exerce uma espécie de semi-presidencialismo, nós poderíamos até, quem sabe, formatar um projeto, né, estudar um pouco esse tema, porque acho que a grande reforma política no país viria precisamente por este gesto que vamos chamar de ousado, mas indispensável, necessário, inafastável, penso eu, nos dias atuais, que é você mudar o sistema de governo no nosso país. Então, interessante, eu digo, no presidencialismo, eu vejo muita crítica, às vezes, né, de que você, como presidente, você não deve fazer ou ter apoio de certos setores do Congresso Nacional, não é? O que leva logo à minha conclusão de que, se você não quer o apoio ou não pode receber indicações sequer, não é? Vejam, eu vou dizer um fato, ministro Campbell, da minha experiência como presidente da República. Você, quando chega à presidência, tem mais de 500 cargos para nomear. Você não é um super-herói capaz de ter 500 nomes, não é? Para indicar individualmente para os vários cargos do governo federal, cargos, naturalmente, de direção ou subdireção. Então é muito natural que a classe política, que permanentemente lida com esses temas, faça indicações. E veja outra, via no passado, porque isso não é de hoje, é lá do passado, via no passado que você não poderia receber indicações de certos setores do Congresso Nacional. Ora bem, se é assim, também por coerência você teria, como presidente da República, dizer: olha aqui, eu também não quero o voto dessa gente, porque se eu não posso receber indicação nenhuma, não posso ter contato com esse pessoal, eu também não devo pretender o voto deles, o que de logo, em certas hipóteses, colocaria logo 100 ou 120 deputados contra o governo, o que é absolutamente inviável. Aliás, quem lá chegou, não chegou levado por uma centelha divina, chegou lá levado pela única figura que tem poder no nosso país, que é o povo. O povo é que coloca as pessoas, constitui as autoridades que estão no Legislativo, estão no Executivo, não é? Então, para falar um pouco da coalizão, ou seja, para dizer que é indispensável. Agora, o que é que ocorre no presidencialismo? No presidencialismo, o presidente é eleito, mas depois de que ele cuida de fazer uma maioria parlamentar. Que, volto a dizer, se você não tiver maioria parlamentar, você não governa, não é? Agora, esta maioria parlamentar é sempre instável no presidencialismo. Eu vivi tempos, quando fui presidente da Câmara dos Deputados, nas várias ocasiões, e vivi como presidente da República. Você tem partidos que apoiam o seu governo, mas na hora da votação, metade vota a favor, metade vota contra, ou 1/3 vota a favor, 2/3 vota contra. São maiorias absolutamente instáveis, até porque, convenhamos, me permita uma ousadia, os partidos, né, nós sabemos, vou dizer uma obviedade, partido é uma expressão que vem de parte e político vem de polis. Portanto, a ideia de partido político é a ideia de uma parcela da opinião pública que pensa mais ou menos de uma certa maneira e quer chegar ao poder para governar a polis, União, Estados e municípios. Nós não temos isso no país, né? Não temos isso no país. Falo de todos os partidos, inclusive daquele ao qual eu pertenci e pertenço, não é? Mas você precisa ter o apoio do Congresso Nacional. Daí a indispensabilidade da coalizão, não é? De você ter no presidencialismo um apoio parlamentar. Apoio parlamentar que, desde logo, eu ressalto, coloco em letras garrafais, é
é uma maioria muito instável. Por isso que eu estou a repetir. Você muitas vezes depende de votos em determinados momentos e os votos vêm divididos, até dos partidos que apoiam o seu governo, né? Então a luta constante. E você precisa, como presidente, ter contato, como tinham os meus ministros, né, os nossos ministros, contato com todos os líderes, com todos os presidentes do partido, e no particular, no nosso caso, eu, o ministro Alexandre, o ministro Kassab e outros tantos que estiveram no nosso governo, como tinham muito contato com o parlamento, nós recebíamos praticamente todos os deputados e senadores, que foi o que naturalmente nos permitiu chegar a bom termo, sem embargo, de uma oposição, se me permite a expressão, ferocíssima. Aqueles que perderam o poder se opunham, e eu achava natural, legítimo, porque afinal você tem que compreender que a oposição, ela colabora com a governabilidade, não é? Porque muitas vezes, houve uma outra ocasião, que eu modifiquei um ponto de vista tendo recebido objeções da oposição, não é? Agora, a oposição que nós tínhamos era uma oposição feroz. Eu aqui comigo, não é, Raul Jungmann, eu pensava o seguinte, olha aqui, a oposição cabe opor-se, a mim cabe governar. A oposição se opõe e eu governo, não é? Ou seja, eu não protestava contra os protestos, ao contrário, eu recebia os protestos e os esvaziava na medida que não lhes dava atenção, a não ser quando gravíssimas eram, e eu teria que dar uma atenção, fosse para concordar ou fosse para discordar. Mas não ficava deblaterando com a oposição, porque, volto a dizer, nós temos que ter uma consciência de que a oposição também existe para ajudar o governo, para não ser piegas, né? Ou sendo um pouco piegas, aquela história de que poder absoluto corrompe e poder relativo corrompe menos, não é? Então, por isso que a coalizão no presidencialismo é importantíssima. Mas ela chegou a um ponto tal no nosso país que nos leva a esta necessidade, a esta indispensabilidade de modificar o sistema de governo. E digo por quê. Em primeiro lugar, vocês vejam, nós temos ainda uma jovem Constituição. Acabou de fazer 33 anos no nosso país, não é? E nós já tivemos 2 impeachments, 2 impedimentos. E eu sou obrigado a reconhecer que todo impedimento, todo impeachment no presidencialismo cria um trauma institucional, não é? E se você não tiver muita habilidade, o impeachment destrói até o governo que assume naquele lugar. Até porque, aqui no Brasil, vocês sabem como nós desprezamos muito as instituições, e até digo com muita franqueza, não lemos a Constituição, digo com maior franqueza ainda, muitas e muitas vezes as decisões da mais variada natureza, elas vêm pautadas pela opinião pública e pela opinião publicada, e não pelo sistema normativo, não pelo rigor absoluto do sistema normativo. Então você tem que trabalhar com aquilo que você tem. Ora, digo eu, em 33 anos, 2 impedimentos, 2 impeachments, volto a dizer, criando traumas institucionais. Mas não é só o impedimento decretado, é o impedimento pleiteado. Vocês podem levantar, desde o presidente Itamar Franco até o meu governo e o governo atual, inúmeros pedidos de impedimento. E a cada novo pedido de impedimento, e até pegou moda de uns tempos a esta parte, né? De uns tempos a esta parte lá de trás, não é só de agora, porque agora tem 130, 140, né? Mas sempre houve 20, 30, 40 pedidos de impedimento. A cada pedido de impedimento, você tem um problema no país, você tem um trauma de menor monta com o impeachment, mas uma certa instabilidade institucional. E eu fui vítima disso, naturalmente. Todos os presidentes foram objeto de pedidos de impedimento, e houve momentos, até devo registrar, que o Supremo, num dado momento, mandou processar o impedimento, não é? Mandou abrir o processo de impeachment, né? Isso cria muita instabilidade no país. Este é o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto que eu quero ressaltar é o seguinte: é a constatação de que o impedimento, o impeachment, cria traumas institucionais. Nós temos que evitá-los. E mais adiante eu direi de que maneira, né? Então, quando nós pensamos num semipresidencialismo, e é semipresidencialismo porque não é nem o presidencialismo puro, nem o parlamentarismo puro. Por isso é um semipresidencialismo, não é? Tendo em vista, convenhamos aqui no Brasil,
nós temos que ter os pés no chão, não é? A figura do presidente da República é uma figura muito prezada, é uma figura muito enaltecida pela cultura política nacional, até por aquele fato que anteriormente eu registrei. Nós temos uma cultura muito centralizadora, não é? E isto vem lá do Brasil colônia, não? O Brasil colônia, nós tínhamos capitanias hereditárias, depois tínhamos governo geral, não é? Tudo centralização, não é? No Império nós tínhamos uma figura que era democrática, o Dom Pedro II, mas ao lado da tripartição do poder, nós tínhamos o chamado poder moderador, que era a chave política do Império, e a ele cumbia velar pela independência e harmonia dos demais poderes. Aliás, o registro é um fato histórico curioso. Em 1824, nós estávamos muito próximos do século passado, que registrou, em definitivo, a separação de poderes, e, ao mesmo tempo, também saímos do Estado absolutista. Então, é curioso notar que obrigado, hein? Como a Constituição de 24, ela assumiu um pedaço da teoria da tripartição do poder e um pedaço do Estado absolutista, ou seja, entregando uma parcela do poder para o imperador. Obrigado. Bom, mas com isso eu quero dizer, e vejam que ao longo do tempo, o que aconteceu no Brasil. Primeiro, eu estou dizendo, o impeachment, neste atual sistema, debaixo da atual Constituição, já criou os maiores problemas para o país. Mas vejam que, se nós examinarmos historicamente o presidencialismo no país, vocês vejam que eles não têm nenhuma substância, digamos assim, não é? Nós temos a República a partir de 89, a primeira Constituição em 1891, que perdura até 30, não é? E aqui vai a história da nossa cultura centralizadora, né? Vai até 30, com vários problemas de sedições as mais extraordinárias no nosso país. Quando vai em 30 começa um sistema centralizador que perdura de 30 a 45, passando, digamos, por duas constituições sem muito significado. A primeira de 34, que foi objeto de uma angústia nacional, mas que logo redundou numa Constituição autoritária, não só autoritária nos seus dizeres, mas na sua prática, que era a Constituição de 37, não é? Mas nós tivemos um sistema centralizador de 30 a 45. Ninguém vai dizer que aquilo era o presidencialismo puro. Aquilo não era o sistema presidencialista, tal como nós outros, na área jurídica e na área política, costumamos examinar o sistema presidencialista. Depois, você restabelece a democracia no Brasil, a partir especialmente de eventos externos, como a queda do nazismo e do fascismo, né? Do fascismo, e daí você retoma de 46 a 64. Em 64, novamente, aquela tendência centralizadora, não é? Levou a um sistema de centralização praticamente quase absoluta de poder, não é? De 64 a quase 88, não é? Ninguém vai dizer que aquele período foi um período de presidencialismo puro. Não foi. Portanto, com isto eu estou a significar que, seja sob o foco atual, do atual sistema normativo, como se eu examinar o histórico da Constituição, da história brasileira, das constituições brasileiras, nós verificamos que, seja historicamente ou atualmente positivamente, você teve grandes embaraços no presidencialismo, ou seja, você não teve um presidencialismo puro no nosso país, mas um arremedo de presidencialismo. E isto sempre gerador das mais variadas crises. Sobre mais, nos dias atuais, com muita legitimidade até, o parlamento só legisla, não é? Ele não executa, não é responsável pela execução. Não sendo responsável pela execução, também todas as vezes que o parlamentar, e eu digo isso porque eu fui parlamentar durante 6 mandatos, né? Você vai aos municípios, aos estados, para dizer, olha aqui, eu trouxe verbas para cá, verbas as mais variadas, portanto vocês têm o dever de me reeleger, ou coisa dessa natureza, né? Portanto, diminui um pouco, convenhamos, o próprio debate político no país, né? Este é um outro ponto. O outro ponto é que, eu volto a dizer, do número imenso de partidos políticos que nós temos no país, com uma tendência a crescimento cada vez maior, não é?
E eu reitero, que já disse antes, toda vez que você quer reduzir o número de partidos, o que acontece é exatamente o seu aumento de siglas partidárias. Ora bem, a partir daí, também, volto a dizer, você tem que ter uma figura do presidente, o povo elege o presidente da República. O presidente não pode ser do tipo, o rei reina, mas não governa, mas tem que ter funções, não é? E quais as funções previstas até não é, ministro Gilmar, no projeto apresentado pelo deputado Samuel Moreira, né? Ele é eleito, naturalmente, como chefe de Estado, representa o Estado brasileiro perante as demais nações, portanto é o chefe da diplomacia, de igual maneira é o chefe das Forças Armadas, mas tem uma função importantíssima, que é o direito ao veto à sanção, além de indicar o primeiro-ministro. É verdade que o primeiro-ministro, indicado pelo presidente, há de ser necessariamente aprovado pelo parlamento. Então, ele tem funções relevantes. Não é uma figura, digamos assim, meramente decorativa, mas uma figura atuante, embora transfira-se a chefia da administração pública interna, a chefia de governo, a chefia das questões internas do país, ao parlamento, não é? E vocês vejam a primeira vantagem. A primeira vantagem é a seguinte, de vez em quando eu posso estar sendo repetitivo aqui, em face do que outros disseram, mas vou tomar a liberdade apenas de seguir no meu raciocínio, não é? Vocês vejam que quando você transfere para o parlamento, é interessante, no presidencialismo, depois que você é eleito, você é presidente, é que você tem que formar uma maioria, daí você tem governo, não é? Neste semipresidencialismo, você só tem governo se tiver a maioria. Enquanto você não tem a maioria, você não tem governo. Portanto, você tem que ter uma maioria parlamentar. Se lá era muito frágil, não é? Se era muito frágil no presidencialismo, aqui ela há de ser muito sólida. A primeira vantagem é que você, digamos assim, se você tem uma maioria que vai governar, você tem uma minoria que vai fazer oposição. Portanto, conceitualmente, professor Blanco, você acaba tendo praticamente dois partidos, pelo menos conceitualmente. Você tem um partido da situação, um partido, não é um partido, vários partidos agrupados num conjunto chamado situação, e outros vários partidos agrupados num conjunto chamado oposição, não é? Então você acaba com essa discussão se deve ter mais partidos, menos partidos, etc. E mais ainda, aqueles que estão na situação vão votar as matérias do governo, porque se num dado momento, vejam bem, aqui uma segunda vantagem, se o primeiro-ministro e o gabinete perderem a maioria, o que acontece? Cai o governo, e com muita naturalidade se instala um novo governo, sem traumas institucionais. É verdade que lá no Brasil fica muito difícil fazer o que me contava ontem o presidente Marcelo, né? Ele dissolveu aqui o parlamento e, portanto, tem autorização para tanto. Lá no Brasil nós não podemos chegar a tanto, porque aqui, mais uma vez, pondo os pés no chão, né? Se nós colocarmos uma regra desta natureza, fica difícil passar pelo parlamento. Então, acho que a figura da dissolução do parlamento é complicada. Então, é melhor não colocar essa regra. Aqui entra o pragmatismo de quem foi deputado muito tempo, né? É melhor não colocar essa regra da dissolução do parlamento. Mas na queda do governo, que ensejará a possibilidade da formação de uma nova maioria, não é? Esta é a primeira vantagem. Você evita, portanto, os traumas institucionais que o presidencialismo sempre traz no caso do impeachment, não é? Porque, volto a dizer, os governos se sucedem com a maior tranquilidade, basta uma negociação política, que é fruto da questão do parlamento. Até devo dizer, acho que está no projeto até, que o primeiro-ministro não precisa necessariamente ser um parlamentar, preferencialmente deverá sê-lo, mas não é necessariamente um parlamentar, não é? Então, esta é a primeira vantagem. A segunda vantagem, eu já estou indicando aqui, é que você tem grupos de partidos que conceitualmente formam a ideia de um partido. Aqui tem um bloco que é o partido da situação, aqui tem outro bloco que é o partido da oposição, não é? Terceiro ponto, você dá ao legislativo a responsabilidade da execução. Ou seja, no presidencialismo atual, você aponta o dedo para o executivo, não é? E o legislativo sempre é vergastado, chicoteado, mas por outras razões. Mas agora não.
como o legislativo, nesse sistema que nós estamos propondo, e daí porque nós dizemos que não é o parlamentarismo puro, como estava dizendo lá atrás, que também não se trata do presidencialismo puro. Você tem no parlamento, você tem legislando e executando, não é? Você é responsável pela execução, a significar, portanto, que quando o deputado ou senador for às suas bases eleitorais para pleitear voto, se ele foi da situação, ele diz, olha, fiz coisas boas, eu executei coisas boas, governei bem. Se ele for da oposição, ele dirá, olha, me opus adequadamente nos pontos tais e quais. Ou seja, cresce o nível até do debate político no país. Porque nós estamos, meus amigos, minhas amigas, nós estamos, na verdade, em discussões que vão ao resto do chão. Eu lamento dizer isso, mas cada vez mais nós ficamos no nível do tapete. Nós não elevamos o nível das nossas discussões, porque não temos a coragem, como está tendo este Congresso, de discutir o tema do semipresidencialismo, não é? Levando adiante essas ideias. Portanto, digo eu, esta seria mais uma vantagem que nós teríamos. O legislativo passaria a ser executor e, ao mesmo tempo, isto ensejaria uma discussão mais elevada sobre o foco político no nosso país. Ao mesmo tempo, repito, isso é importante, que você mantenha uma figura presidencial, uma figura do presidente, com poderes especiais. Agora, eu queria colocar um tema aqui, viu, ministro Gilmar, professor Blanco e professor Manuel Gonçalves, que me parece importante, também aqui com os pés no chão, de quem viveu 6 mandatos legislativos, né? Surge o problema da aprovação do primeiro-ministro, né? Será feita apenas pela Câmara dos Deputados? E como fica o Senado? Aqui, muito pragmaticamente, você tem que dar uma função para o Senado. Então, qual é a ideia que tem me ocorrido, apenas para meditação de todos nós? É de que se forme, no caso da aprovação do nome do ministro, do primeiro-ministro, que se forme uma Câmara unitária. Quer dizer, tal como aconteceu na Constituinte, Senado e Câmara formam um corpo único para votar pela aprovação do primeiro-ministro. Porque se você não der, convenhamos, se você não der nenhuma função ao Senado Federal e quiser, mano militare, né, impor um semipresidencialismo, não passa no Senado. O Senado vai olhar e vai dizer, olha aqui, e nós, o que é que nós vamos fazer? Absolutamente nada. Então, é preciso dar funções ao Senado Federal. E esta é uma ideia que me ocorre, acho que não está no projeto, né, mas acho que é uma coisa que poderia ser meditada. Como de resto, também no caso da queda do veto, presidencial, não é? Eu não sei se nós não poderíamos transformar também este corpo, o Congresso Nacional, num corpo único, para que o veto fosse examinado conjuntamente pela Câmara e pelo Senado. Com isto, você dá funções ao Senado Federal que seriam extremamente úteis, politicamente, para efeito de aprovação do projeto de emenda à Constituição. E vocês vejam o seguinte, interessante, a medida provisória, né, ela é compatível com o sistema parlamentarista, mas ela é incompatível com o sistema presidencialista. Nós fomos copiar isso da Constituição italiana, e lá é interessante, lá está dito o seguinte, olha aqui, em caso de urgência, relevante interesse público, etc., o governo poderá, vírgula, sob sua responsabilidade, decretar medidas provisórias, etc., etc. Ora bem, quando nós transformamos um projeto na Constituinte, que era inauguralmente parlamentarista, e depois passou a ser presidencialista, nós mantivemos a medida provisória sob o fundamento da Tavênia falso, de que estava substituindo o decreto-lei do passado, né? Mas tiramos o entre vírgulas, porque lá, quando se fala sob sua responsabilidade, é a responsabilidade política. Ou seja, se o governo começar a editar muita medida provisória não aprovada, a consequência pode ser a queda do governo, porque ali se fala de responsabilização política. Nós eliminamos o entre vírgula sob sua responsabilidade e mantivemos a medida provisória, né? Então, digo eu acho que nós deveríamos examinar estes aspectos, né? E ademais disso, sem embargo, ele não estar no projeto, a mim me parece, porque veja bem, sempre tem o argumento, né? Eu já vou terminando, acho que eu estou exagerando um pouco, né? Mas eu vou
eu vou dizer o seguinte, sempre vem o argumento, mas já se votou em 63, o parlamentarismo, depois caiu, voltou ao presidencialismo, já se votou também em disposição transitória, que mandou saber se era presidencialismo ou parlamentarismo, mas você não tinha projeto. Então você é a favor do parlamentarismo ou do presidencialismo? Não sei que parlamentarismo é esse. Então você precisa primeiro formatar um projeto no Congresso Nacional, discuti-lo amplamente, aprová-lo no Congresso e depois levar ao público. E levá-lo ao público por um sistema político eleitoral que permite, inclusive, o debate na televisão, o esclarecimento nos programas radiofônicos, na imprensa, o debate amplo dessa matéria, para que, num dado momento, o povo vai conhecer e dizer, eu sei o que o presidente vai fazer, eu sei o que esse parlamento vai fazer, eu sei qual é a responsabilidade do parlamento, porque, a meu ver, eu acho que para dar legitimidade absoluta era preciso referendar, não plebiscitar, mas referendar aquilo que venha eventualmente a ser aprovado no parlamento. Agora, vem o problema temporal. Para quando isso? As pessoas hoje dizem, né, para 2026. Para o meu paladar político, seria até para amanhã. Mas isto pode parecer golpe, né? As pessoas que são candidatas hoje vão dizer, olha, isso aqui não pode, imagine, para impedir fulano, beltrano de governar. Então, marca isso para 2026, não é? Sem embargo, penso eu, e nós todos aqui congressistas, e aqueles que foram do meu governo, todos eles, e os senhores todos sabem, que quando o Congresso quer, ele vota. Então nós temos tempo, por exemplo, para votar até março do ano que vem, não é? Temos vida útil, digamos, legislativa, até março, abril do ano que vem, não é? Sem embargo de ter se antecipado a campanha eleitoral indevidamente, porque que se lembre de nome de candidatos, muito bem, mas que se faça campanha eleitoral a partir de agora é quase uma irresponsabilidade, porque no Brasil, viu, professor Blanco, é como se nós estivéssemos sem pandemia, a economia, entre aspas, bombando, não é? E, portanto, não tínhamos nenhum problema. Eu acho que esta é uma matéria de campanha eleitoral para verificar-se a partir de março, abril, maio do ano que vem, já que a campanha tem apenas 45 dias. Não é? Então nós temos tempo até abril, maio, entre agora e aprovar no Congresso Nacional. E eu vejo com alegria que o presidente da Câmara, o Lira, né, está de acordo, ele tem pregado isso. De igual maneira, pelo menos o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, quando falou comigo, tem muita simpatia pela ideia, parece que andou também se manifestando, e vejo que aqui muitos se manifestaram favoravelmente. E até o exemplo, professor Blanco, eu dizia ontem, é o exemplo português. É mais aproximado do nosso exemplo português do que do exemplo francês, né? Mas com estas pequenas alterações que eu estou a mencionar agora, eu acho que poderia ser aprovado pelo Congresso Nacional, e se aprovado pelo Congresso Nacional, nós daríamos sim, depois de referendado pelo povo, um grande exemplo para os países da América Latina, que ainda exercem o presidencialismo, né? E teríamos uma experiência, não uma experiência, mas um sistema de governo muito adequado e muito compatível com o que se pensa hoje no nosso país. Vamos acabar com a centralização, vamos acabar com esses impeachments de todo momento, vamos acabar com os pedidos de impedimento e vamos, quando modificar o governo, fazê-lo de uma maneira natural, tranquila, pacífica, sem maiores questionamentos, né? Eu peço desculpas, me alonguei um pouco, mas foi apenas para esclarecer o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Obrigado, presidente Temer. Uma verdadeira aula, um ensinamento para todos nós. Sua vida pública, que é referência para todos nós. Seu governo, que é admirado por todos. Sua presença aqui hoje nesse seminário traz a sua inteligência, a sua contribuição de uma maneira inestimável. Queria registrar a presença da ministra Flávia Arruda, nesse ato aqui registrando, representando o Poder Executivo brasileiro, mais uma vez o ministro Salomão, aqui já devidamente citado pela importância da sua coordenação, da sua experiência aqui junto a esse seminário, dos estudantes aqui presentes, muito obrigado, parabéns pela participação.
E passarei agora a palavra para o professor Carlos Blanco, lembrando que recentemente, num seminário que tivemos em conjunto, eu, o senhor, o ministro Gilmar, o senhor mencionou a importância da redução do número de partidos políticos para que possa haver o presidencialismo de coalizão, o semipresidencialismo, dado esse tema, esse citado aqui na abordagem do presidente Temer. Então, com muita satisfação, passo-lhe a palavra. Muito obrigado, Dr. Gilberto Kassab, é uma honra tê-lo aqui a presidir esta mesa, que é composta também por amigos de Portugal e da Faculdade de Direito de Lisboa, o Presidente Temer, o Ministro Gilmar Mendes, meu parceiro destes eventos, e o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é também professor desta faculdade e doutor honoris causa pela Universidade de Lisboa. Eu saúdo todos os participantes deste magnífico congresso. No fundo, tem sido uma obra coletiva, bem conseguida, e indo diretamente à questão, porque é uma questão que eu coloco logo à partida, que é a seguinte: há ou não vantagens em introduzir no Brasil o semipresidencialismo em substituição do chamado presidencialismo de coalizão? E eu adianto já, começo pelo final, adianto já uma resposta, enfim, que me parece poder ser dada a esta questão. E a resposta é um sim, mas. Sim, haverá vantagens desde que se verifique um pressuposto prévio à alteração do sistema político, que é a alteração radical, e eu sublinho radical, do sistema eleitoral e, por consequência, também do sistema de partidos políticos. Se o número de partidos políticos não for reduzido nas duas câmaras para 1/5, ou pelo menos para uma situação em que 4 partidos consumam 85% dos lugares, não será funcional um sistema semipresidencialista. Isto porquê? Porque um sistema semipresidencialista implica que a existência de um primeiro-ministro como chefe do governo e, portanto, uma diarquia, uma bicefalia do executivo com o Presidente da República e um Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro chefia o Governo, mas o Governo é duplamente responsável, quer perante o Presidente, quer perante o Parlamento. Ora, é essa dependência em relação ao Parlamento que significa que, com um número muito fragmentário de partidos, o Governo dificilmente terá maioria absoluta nas câmaras. E, efetivamente, aquilo que se verifica nos sistemas parlamentares e nos sistemas semipresidenciais, dentro desta dependência do Governo relativamente ao Parlamento, é de que o Parlamento pode apresentar moções de desconfiança ou de censura, ou pode reprovar moções de confiança apresentadas pelo Governo, ou o Orçamento de Estado pode não passar. E as consequências são, muitas vezes, a demissão do Governo. Nós tivemos recentemente uma situação em que o Governo, contrariamente àquilo que diz a imprensa, o Governo português não está demitido, está a prazo até às próximas eleições. Aquilo que o Presidente fez foi dissolver o Parlamento, o que coloca, de alguma forma, o Governo a prazo. Mas tivemos outras situações em que, por exemplo, o Primeiro-Ministro Sócrates apresentou uma proposta de reforma económica que não passou no Parlamento, onde não tinha maioria, e apresentou a demissão ao Presidente da República. Portanto, temos esta situação que, se transposta para um Parlamento altamente fragmentário, com mais de 30 partidos na Câmara ou 18 partidos no Senado, obviamente que deixa de haver uma pressão sobre o Presidente, mas passa a haver uma pressão sobre o Governo, que terá de transacionar a sua sobrevivência com articulações difíceis e uma grande dificuldade, o Presidente Temer referiu há pouco, de, em função dessa fragmentação, conseguir articular majoritariamente políticas públicas. É certo que o Presidente Temer foi um excelente articulador em construir uma maioria, mas nem todos os executivos e nem todos os futuros presidentes o conseguirão, sobretudo numa era de extremos, numa era em que existe, digamos, um extremar das opções políticas que têm representação parlamentar. E a isso eu direi, Ministro Gilmar Mendes, que a instabilidade seria crítica, porque, no fundo, o que teríamos era um parlamentarismo da Assembleia com uma arbitragem presidencial. E isso lembraria, esta dependência de um governo relativamente a um parlamento fragmentário e atomizado, lembraria a Itália durante a Primeira República, em que houve durante 40 anos uma média de um governo por ano, ou até de Portugal,
um semipresidencialismo entre 76 e 86, em que a média foi um governo por ano. Claro que houve anos em que tivemos 3 governos e tivemos outros anos em que havia, digamos, 2 anos com o mesmo governo, mas a média, no fundo, foi esta. E lembra também um período também um pouco instável no Brasil, em que houve um sistema parlamentarista no início dos anos 60, com um primeiro-ministro, em que houve uma certa turbulência que antecedeu depois a Revolução de 64. Ora, uma segunda questão. Se o semipresidencialismo é ou não um remédio para o problema da governabilidade no Brasil? Ora, para que se coloque um problema de mudança é necessário que o sistema não esteja a funcionar bem. E o sistema não estará a funcionar bem, senão não estaríamos, o sistema de presidencialismo de coalizão, não estará a funcionar bem, senão não estaríamos a ter estes debates, e não teriam sido debates que já ocorrem. O ministro Gilmar Mendes há vários anos, já em 2016, a questão foi colocada. Ora, o presidencialismo funciona bem quando há, disse o presidente Temer há pouco, um sistema bipolar ou bipartidário. Nos Estados Unidos, apesar das múltiplas fações de cada um dos partidos, o sistema tem garantido alguma estabilidade. O Brasil, isso no meu entender, é aquilo que eu tenho escrito, tem funcionado desde 88 duas variantes de presidencialismo. Um presidencialismo minoritário e o presidencialismo de coalizão. O presidencialismo minoritário ocorre quando o Presidente não tem uma bancada maioritária, portanto, nas câmaras. Aconteceu com o Presidente Collor e aconteceu, penso eu, durante o primeiro ano e meio de mandato do atual Presidente da República, que pensou que com as bancadas temáticas conseguiria resolver um problema que, no fundo, acabou por não ser resolvido e depois houve uma mudança no sentido de poder articular uma maioria. Ora, o presidencialismo de coalizão funciona bem quando o Presidente é um bom articulador. Funcionou com o Presidente Fernando Henrique, com o Presidente Lula também funcionou e funcionou com o Presidente Temer. Mas um presidencialismo de coalizão implica um preço alto para contentar partidos exigentes. E o ministro Gilmar escreveu num pós-fácil a um livro do professor Sérgio Vítor, que a governabilidade em coalizão tem elevados custos para o Brasil. O Presidente pode muitas vezes ter de sacrificar o equilíbrio orçamental em favor da base aliada. Ora, a própria coalizão dando estabilidade não é todavia um seguro de vida para o mandato do Presidente. Quando o Presidente enfraquece, está desgastado ou entra em choque com aliados, há um risco de abandono desses mesmos aliados e começa a falar-se no impeachment, que aparece aqui quase como um substituto de uma moção de censura e não deveria ser um substituto de uma moção de censura. Em particular, então, falando no semipresidencialismo, quais seriam os custos e as vantagens de introduzir um sistema semipresidencial? E agora estou aqui num plano puramente especulativo. Custos. Em primeiro lugar, nós teríamos uma situação em que o Presidente estaria estavelmente em funções como atualmente, portanto, um mandato de 4 anos. Mas o mandato do Governo, que seria autónomo do Presidente, e teria um Primeiro-Ministro, que seria um mandato eventual também de 4 anos, a sua longevidade poderia estar comprometida. Porquê? Por causa, essencialmente, da necessidade de ter uma confiança maioritária no Parlamento. Portanto, o Governo passa a ficar sujeito a moções de censura ou moções de desconfiança que o façam cair. Portanto, não há garantias que o Governo termine, no fundo, aquilo que é o seu mandato de 4 anos. Este é um elemento problemático que teria de ser observado. Claro que as moções de censura podem ser exigentes. Pode-se exigir uma moção de censura de 2/3, por exemplo, e outra de maioria absoluta no Senado. Se forem maioria simples ou de simples maioria absoluta, a instabilidade será francamente maior. Depois temos o problema da dissolução, e eu aqui tenho uma discordância amigável com o Presidente Temer, porque o semipresidencialismo implica sempre um poder de dissolução do Presidente. Pode ser não com a liberdade que existe em Portugal ou com a França, mas terá de ter alguma autonomia para o poder fazer. Por exemplo, na Áustria é dada a possibilidade ao Presidente de dissolver pelo menos uma vez durante o mandato. Outras hipóteses será dissolver se houver sucessivas quedas de governo em que seja necessário recompor a componente eleitoral. Eu lembro de ter um debate com a deputada Margarete que dizia, na altura, a questão da dissolução será muito difícil, digamos, de
digerir, entre aspas, pelo Congresso brasileiro, mas é um ponto fundamental de definição do semipresidencialismo. E já agora vou fazer algumas considerações muito breves sobre a dissolução em Portugal. Por exemplo, a dissolução não é dramática nos sistemas parlamentares nem nos sistemas semipresidenciais, não é golpe, é algo que enfim, que funciona habitualmente. Funcionou agora, o Presidente da República dissolveu o Parlamento, mas as dissoluções têm custos políticos, inclusivamente para o próprio Presidente. Inclusivamente, as vésperas da dissolução e a questão orçamental não foram pacíficas. Houve quem criticasse o Presidente por se ter imiscuído numa área que não é dele, que é a área legislativa, tentando viabilizar o orçamento para evitar a dissolução. E a dissolução pode ter custos. Por exemplo, o Presidente dissolveu o Parlamento, mas imaginemos nós que nas eleições de final de janeiro o espectro político se mantém sensivelmente inalterado. Portanto, os problemas que existem atualmente poderão ser replicados no futuro, se as alterações forem escassas. E aí poderíamos dizer too much ado about nothing, tanto barulho para tão pouco. Mas pode haver uma outra solução em que, como na Alemanha, os dois grandes partidos, do centro-esquerda e do centro-direita, façam uma coligação de bloco central. Bom, será uma solução que a história portuguesa diz que é a prazo, dura 2 anos, ou durará 2 anos, e entretanto crescerão os partidos dos extremos, à conta precisamente desse bloco de colisão. Pode ser que o Partido Socialista tenha maioria absoluta, mas então a base aliada do Presidente ficará seguramente, base aliada não, a família política do Presidente ficará particularmente aborrecida e, mais uma vez, avançarão os críticos dizendo que o Presidente tem favorecido mais, digamos, o Partido Socialista do que a sua própria família. Isto é para dizer que as dissoluções, digamos, podem recompor a paisagem política, podem ser uma mudança de ciclo e um balão de oxigênio, mas podem ter custos para o próprio chefe de Estado. Outro custo que é interessante tem a ver com a disputa do poder moderador. Ainda ontem o ministro Toffoli afirmou que o poder moderador atualmente pertence ao Supremo Tribunal Federal. Eu próprio e o ministro Gilmar temos discutido esta problemática. O poder moderador facticamente tem sido o Supremo Tribunal Federal. Ora, o Presidente passa a ser moderador e poderá ter que haver, no semipresidencialismo, uma disputa entre 2 poderes moderadores. O Presidente Rebelo de Sousa resolveu rapidamente esse problema em Portugal, porque quando o Tribunal Constitucional, na jurisprudência da crise, quis ser poder moderador, o Presidente da República desidratou o Tribunal Constitucional durante 1 ano, mandando muito poucos diplomas e dizendo que não era muito útil que o Tribunal Constitucional fosse árbitro. Mas isso, portanto, são questões que as relações institucionais podem resolver. Vantagens ou benefícios? A limitação do poder do Presidente na governação. O Presidente deixa de ser o responsável pela governação. O Governo exercerá essas mesmas funções e isso pode ser útil para presidentes que não têm jeito ou não têm apetência para governar diretamente, têm mais apetência para arbitrar, para moderar. E agora vem o reforço do poder moderador. Como falou-se aqui em Dom Pedro, e de facto o poder moderador, quer em Portugal, quer no Brasil, com as cartas, implicava a possibilidade do Presidente ser um regulador, estar acima das restantes instituições e poder atuar, ou dissolvendo, ou vetando, ou enviando diplomas para o Constitucional, agora adaptando ao semipresidencialismo. Aliás, o poder moderador da Constituição Imperial é a mais próxima do semipresidencialismo, é a figura mais próxima do semipresidencialismo, e, portanto, o Governo passará a ter uma maior accountability, quer perante o Presidente, quer perante o Parlamento. Por outro lado, outra vantagem é o Governo passa a ser demitido através de uma moção de censura. Isso tem uma dificuldade, mas também tem uma vantagem. Deixa de se falar da questão do impeachment como substitutivo da moção de censura. E a moção de censura passa a ser vista como uma realidade normal. Na Europa, todos os sistemas parlamentares e semipresidenciais envolvem a possibilidade de uma moção de censura e uma maior responsabilidade do Governo perante o Parlamento. E depois vem a famosa questão da dissolução. De facto, a dissolução pode ser útil quando há uma situação bloqueada, um Parlamento fragmentado e, eu sei que é muito difícil os deputados brasileiros aceitarem esta ideia, mas às vezes há uma situação de exaustão em que os governos caem uns atrás dos outros, tivemos essa situação nos anos 70, e em que é necessário refrescar
digamos, o Parlamento. Muitas vezes até em benefício do Governo. O Governo não tem maioria, tem dificuldades e uma dissolução pode gerar uma maioria absoluta. Vou dar um exemplo. Em Portugal, o Presidente Cavaco Silva, que era Primeiro-Ministro, aliás tive a honra de ser seu consultor durante essa mesma presidência, quando era Primeiro-Ministro, teve um governo minoritário que foi boicotado pelos partidos do espectro da esquerda. E era um governo particularmente popular, resolvia coisas. E o Presidente da República, quando o governo foi demitido com uma moção de censura, dissolveu o Parlamento. E o resultado das eleições foi que o Dr. Cavaco Silva ganhou uma maioria absoluta, de um só partido, e depois reeditou essa maioria absoluta. E, portanto, tivemos estabilidade durante um período de 8 anos. Portanto, às vezes a dissolução, tal como em França, quando o Presidente deseja obter uma maioria e provoca eleições, pode ser algo relevante. Que semipresidencialismo? E eu aqui, eu diria que um dos problemas do semipresidencialismo, Presidente Temer, é o problema da coabitação. Porque a coabitação não é para todos. Em França criou-se um sistema semipresidencial dentro de uma lógica gaullista, foi falado ontem aqui, em que a ideia era o Presidente, o Governo e a maioria estarem sintonizados. Mas às vezes isso não sucede. E houve várias coabitações em França, em que a família política do Presidente é diferente da família política da maioria parlamentar. E o Governo passa a ser uma refração dessa maioria parlamentar. E aí podemos ter situações conflituais. Por exemplo, em França tivemos a chamada coabitação dura entre o Presidente Mitterrand e o Primeiro-Ministro Chirac. Mas também tivemos a chamada coabitação doce entre o Balladur e Mitterrand. Ora, transposto isto para o Brasil, eu já falei nisto em 2016, agora vou apenas mudar os protagonistas. Seria imaginável uma coabitação do Presidente Fernando Henrique com um Primeiro-Ministro de direita ou um Primeiro-Ministro de esquerda, ou do Presidente Temer da mesma forma. Mas já seria, por exemplo, muito difícil imaginar um Primeiro-Ministro Lula ou coabitar com o Presidente Bolsonaro. Teríamos aqui uma situação muito complicada de tensão política e, portanto, por isso é que eu digo, o modelo francês seria um pouco como aquele filme da Julia Roberts, Dormindo com o Inimigo. Portanto, é uma situação, obviamente, complexa e por isso é que eu sou um pouco mais favorável ao modelo francês. Quando eu digo que modelo, eu direi não o modelo austríaco, não o modelo português, e o modelo português eu penso que daria origem a essas situações, mas o modelo francês porquê? Por duas razões. Primeiro, porque o modelo francês é aquele que mais poderes dá ao Presidente da República, bem como moderador e como cabeça do Executivo, e passar de um sistema presidencialista para um sistema semipresidencial de pendor parlamentar poderá ser um passo de gigante. Eu penso que então em transição seria útil termos um Presidente da República com competências reforçadas. E aí eu estou de acordo com o professor Manuel, que há muito tempo entende que o modelo poderia ser mais o modelo francês. Portanto, em primeiro lugar por isto, em segundo lugar também porque o sistema francês, e isso nunca foi discutido no Brasil, permitam-me então a provocação, a propósito dos sistemas eleitorais. E aí, de facto, o Presidente Temer falou dos dois blocos, e em França nós temos um sistema eleitoral que foi confeccionado para dar estabilidade aos governos. Como? Através de um sistema majoritário a um turno, a dois turnos, a duas voltas, como nós chamamos. Ou seja, há círculos eleitorais que elegem um deputado por cada círculo, será eleito o deputado que tiver 50% mais um. Se não houver deputados que tenham 50% mais um, os dois mais votados, curiosamente em França há mais do que, portanto concorrem aqueles que tiverem mais de 18%, mas eu acho que a lógica maior seria, a melhor lógica seria os dois mais votados concorreriam ao segundo turno. E aí haverá alianças, até regionais e não regionais, entre partidos políticos. Qual é a consequência? Há multipartidarismo, portanto não há bipartidarismo, há multipartidarismo, mas de partidos aliados em dois blocos, um bloco de direita ou de centro-direita e um bloco de esquerda ou de centro-esquerda, com partidos aliados. Uma destas alianças será majoritária e formará, efetivamente, governo.
Esta é uma questão que nunca foi discutida. Eu sei que se discute muito o voto distrital e o distritão, mas o voto distrital, inclusive para o Senado, não resolveu o problema da fragmentação. Não sei se não seria de discutir outros modelos e, curiosamente, um modelo francês. Portanto, terminando a minha intervenção, que já vai longa, penso eu, se o semipresidencialismo é útil e viável, sim, se for antecedido de uma reforma eleitoral radical e se tiver um pendor mais presidencial. Que reforma eleitoral? Uma reforma que reduza drasticamente o peso dos pequenos partidos. Como, talvez no sistema francês a 2 turnos, mas isso é uma questão de debate complexo e de engenharia eleitoral. Pode haver uma transição para o semipresidencialismo através de pequenos passos? Eu acho que sim. Enfim, o próprio Presidente Lira disse que era impossível fazê-lo de um momento para o outro. E também o Presidente Temer falou da questão de um certo gradualismo nesse mesmo processo. Não será necessário, digamos, acho que pode ser feito por emenda, porque não é uma cláusula pétrea, mas eu seria mais tentado, dado que o presidencialismo foi criado por um referendo ou plebiscito, que houvesse pelo menos uma votação popular, mas isso não é uma obrigação constitucional, isso é uma opção política. Peço desculpa pelo tempo que vos tomei, muito obrigado. Obrigado, professor Carlos Blanco. Quero registrar aqui também a presença de diversos parlamentares, deputado Domingos Neto, deputado Danilo Forte, deputada Soraya, deputada Margarete. Aproveitar para cumprimentar a deputada Margarete, que coordena a discussão de importantes reformas político-constitucionais na Câmara dos Deputados. E registrar também, ministro Gilmar, a importância que teve para esse seminário, a presença na abertura dos presidentes do Congresso e da Câmara dos Deputados, senador Rodrigo Pacheco e deputado Arthur Lira, e passar a palavra para o nosso querido professor Manuel Gonçalves, que já percebeu com sua sabedoria uma certa divergência aqui entre o presidente Temer, o professor Carlos Blanco, um achando que a dissolução pode ser pelo Congresso, outro pela pessoa do presidente, mas ambos enfatizando a importância da redução de número de partidos, que no Brasil está no rumo certo, não é, presidente Temer? Desde que em 2017 o Congresso Nacional aprovou a proibição da coligação das eleições proporcionais e a implantação da cláusula de desempenho. Todos nós esperamos que isso seja preservado, não é? Recentemente foi aprovada a questão das federações, que ela não seja uma válvula para que possa voltar às coligações, que seja muito bem tutelada, observada, fiscalizada, mas eu acredito que possamos estar no rumo certo e é com muita satisfação que passamos a palavra para ouvi-lo. Excelentíssimo senhor Kassab, presidente desta sessão, excelentíssimo presidente Temer, eminente colega do Largo de São Francisco, eminente ministro Gilmar Mendes, eminente professor Carlos Blanco de Moraes, cuja amizade sempre me premia, minhas senhoras, meus senhores, minhas autoridades. Permitam-me que comece com uma manifestação pessoal. Há alguns anos atrás, aqui nesta mesma sala, acho que alguns que assistiram ao evento estavam presentes, o presidente de Portugal me outorgou uma láurea. E, na verdade, eu respondi, se me lembro ainda das palavras que usei, que a vida tinha dado a mim mais do que eu merecia. Realmente, eu fui e sou um professor. Dediquei-me o tempo todo a isto, e os meus alunos, e há vários e muitos aqui presentes, sabem que eu era incapaz de dar uma aula sem prepará-la, como sempre procuro preparar todas as minhas intervenções. Eles também, que são maledicentes, dizem que eu sou absolutamente incapaz de dar uma aula sem fazer uma citação de Montesquieu. E certamente haverá uma citação a respeito de Montesquieu a esse propósito. O grande problema
que eu vejo no que toca à questão dos sistemas de governo está na necessidade da concertação entre a atuação entre executivo e legislativo. Montesquieu previu a tripartição de poderes, atribuindo a um a elaboração da lei, atribuindo a outro a execução da lei, sem se falar no papel do judiciário, que é o controlador e que não está em causa nessa colocação sobre a concertação que deve existir entre a atuação legislativa e a atuação executiva. Na verdade, justifique-se o mestre Duverger, no momento em que ele escreveu, o Estado tinha ambições limitadas, porque, na verdade, só cuidava, por assim dizer, da manutenção da ordem e da segurança do Estado com relação a outros. Ele não tinha assumido o encargo que depois assumiu de propiciar o bem-estar, ou pelo menos de exercer uma atuação no meio social. E é essa atuação no meio social hoje que concentra a atividade de poder legislativo e poder executivo. E aí é que estão os grandes problemas de concertação entre ambos, decorrentes de divergências ideológicas e de outras. Mas, perdoe-me se esta colocação é prejudicada pelo lado emocional. E ela é prejudicada do lado emocional porque, ao vir tratar desses assuntos, eu não posso deixar de lembrar algumas ideias e algumas lições que, na minha longa vida de professor, eu recebi de eminentes personalidades da vida brasileira. Eu não posso, nesse momento, deixar de mencionar o que eu aprendi com Paulo Brossard, embora, por circunstâncias variadas, eu tivesse sido, no início da minha carreira, o debatedor oficial do ministro Brossard. Evidentemente, eu não tinha êxito algum como debatedor contra o ministro Brossard, mas eu aprendi muito e este é uma vantagem que eu levei, que ele certamente não levou. O grande Desculpe, os senhores já viram que na minha longa idade eu não sou lá muito hábil no tratamento dos instrumentos eletrônicos. Mas voltando, a grande lição que eu recebi do ministro Brossard é a de que o parlamentarismo estabelece naturalmente a concertação entre a atuação do legislativo e do executivo, pela razão simples de que o executivo cabe a um conselho de ministros que só é conselho de ministros enquanto ele tem o apoio e a sustentação da maioria parlamentar. Isso naturalmente produz um ajuste que facilita as coisas. Mas a verdade também me ensinou, e aí vem a experiência da minha juventude, porque eu já fui jovem, porque em 1958, quando a maioria dos presentes aqui não tinha ainda nascido, eu tive uma oportunidade rara. Eu fiz pós-graduação em Paris, exatamente na época em que faleceu a Quarta República Francesa e se estabeleceu a Constituição Francesa, que ainda vigora. E o debate da época, como os senhores podem imaginar, travado na Faculdade de Direito da Panthéon-Sorbonne, pelos professores de lá, era em torno das vantagens e desvantagens das instituições. Por exemplo, brilhavam na discussão Marcel Valine, conhecido de todos os juristas, como brilhava Maurice Duverger, várias vezes citado em ocasiões anteriores, do qual eu tive a honra de ser aluno. Essa experiência
me revelou que, combinando-se elementos do parlamentarismo com elementos do presidencialismo, era possível encontrar, não o regime ideal, porque esse eu não acredito que exista, mas é um regime que corrigiu uma série de problemas por que passava a França naquele tempo e que deu certo, porque não se pode dizer que não deu certo uma Constituição estabelecida em 1958, com alterações importantes em 1961, quando nós estamos falando exatamente 60 anos depois dessas últimas emendas importantes com relação à Constituição. Essa ideia sempre esteve presente na minha mente desde aquele tempo. E disso eu tenho como testemunhas os que são o meu maior orgulho nesse momento. O fato de que grande parte dos jovens professores que aqui ministraram aulas, alguns já guindados a cargos elevados como ministro do Supremo Tribunal Federal, todos eles foram meus alunos. Certamente não aprenderam de mim o direito constitucional, mas aprenderam pelo menos uma postura intelectual, a de fugir à leviandade e procurar, em cada caso, uma análise objetiva e mais profunda a respeito das causas da problemática. Assim, eu me tornei, com o tempo, um partidário de um sistema misto, um sistema francês, em que se combinasse o presidencialismo no que ele tem de bom, o parlamentarismo no que ele tem de mal. Simplificando as coisas, o grande mérito do presidencialismo é o de assegurar uma certa estabilidade no poder, evitar o que acontecia na Quarta República Francesa ou na República Italiana no tempo em que eu era jovem, ou seja, a sucessão de gabinetes, muitas vezes decorrente de quesilhas pessoais ou de preocupações mais profundas, mas às vezes apenas de questões superficiais, causava uma grande instabilidade governamental. E eu aprendi que instabilidade governamental significa impotência governamental. Para que os senhores tenham presente, 58 é época da Guerra da Argélia. A Guerra da Argélia não se resolvia por causa da instabilidade governamental. O poder, constitucionalmente, porque os franceses tiveram o cuidado de votar uma emenda constitucional para que o general de Gaulle pudesse estabelecer uma nova Constituição, e se tornou Constituição Francesa, aprovada por um referendo popular, que é a Constituição que ainda vigora, encontraram uma solução, que é realmente um presidente da República que tem poderes, um presidente da República que tem de se preocupar com os grandes interesses nacionais e um primeiro-ministro com seu conselho que trata daquelas questões que se multiplicam todos os dias na atuação governamental e que às vezes desviam a atuação governamental daquilo que é fundamental e importante, provocando as observações, provocando desvios e preocupações de interesse menor. Essa é a grande ideia que eu teria a discutir aqui, se já não tivesse sido precedido por observações mais profundas do que as minhas, feitas pelo presidente Michel Temer, meu contemporâneo de faculdade, pelo professor Carlos Blanco de Moraes, que é um mestre de todos nós. Eu apenas teria a acrescentar algumas poucas observações a respeito daquilo que, afinal, é o tema oficial dessa palestra, o tema do parlamentarismo de coalizão. O parlamentarismo de coalizão é uma solução inteligente para suprir o problema que é o da concertação entre a atuação do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Mas o presidencialismo de coalizão depende, no seu funcionamento, daquilo que a velha ciência política, que aliás eu aprendi com Diverger, chama de sistema de partidos.
Há uma visão simplista das coisas a propósito do sistema de partidos, que é identificar o sistema de partidos como um número de partidos. O número de partidos pesa e facilita a identificação do sistema bipartidário, sistema pluripartidário. Mas sistema de partidos é uma imagem mais complexa, porque é uma imagem trazida da física. O sistema de partidos é o sistema de forças políticas que se manifesta através dos partidos. O número de partidos influi sobre isso, mas não apenas o número de partidos. Também influi nesse campo os partidos terem doutrina ou não terem doutrina. Os partidos terem eu ia usar um termo impróprio, fidelidade ou disciplina partidária, ou não terem disciplina partidária. O problema do nosso presidencialismo de coalizão, que produziu, num determinado momento, efeitos positivos na história do Brasil, e não apenas na recente, porque se os senhores forem ao período anterior ao movimento militar, como diz o ministro Toffoli, os senhores vão encontrar governos baseados no presidencialismo de coalizão, quando, todos aqui se lembram, PSD associado a PTB é que regia a política nacional. Ainda com a vantagem de coincidir também que tinha o presidente da República como um dos seus partidários. E todas as vezes que isso se quebrou, nós acabamos em movimentos revolucionários e situações graves. E eu me lembro de um caso que é bem caro aos paulistas que aqui são presentes, porque foi o que aconteceu com um paulista de Mato Grosso chamado Jânio Quadros, que, por não ter sustentação político-partidária, teve um governo efêmero de consequências graves, porque está no começo, não do nosso parlamentarismo de curta duração, mas de efeitos mais profundos que vieram em 64, sobre os quais eu não tenho por que tratar nesse momento. Mas vejam que mesmo no sistema de 64, quando se criou artificialmente, e seguramente não foram generais que inventaram, também não fui eu, um bipartidarismo, foi preciso estabelecer um instrumento para impor esse bipartidarismo, porque foi a criação da fidelidade partidária que permitia que os parlamentares que desobedecessem as diretrizes de seu partido perdessem o mandato. Lembro que nenhum parlamentar perdeu o mandato por esse sistema. Os que perderam o mandato foram por cassações, que é coisa diferente, não pelo processo de fidelidade partidária que estava inscrito na Constituição, como aqui todos sabem. O sistema do presidencialismo de coalizão, a meu ver, foi destruído pela multiplicação de partidos, pelo aparecimento de partidos sem substância e sem doutrina, e nisso estou de pleno acordo com o professor Blanco de Moraes, e com a indisciplina entre eles, porque é visível, perfeitamente visível, que uma coisa é ler que os partidos brasileiros chegaram à concordância a respeito de determinada coisa, quando nós vemos que nas votações as coisas se passam às vezes de modo diferente. Não existe para o presidente da República, sejamos realistas, uma sustentação para que ele possa governar. E bem ou mal, no presidencialismo, a tarefa de governar é dele. E aí eu remonto a uma observação que foi provocada por um ilustre aluno meu de pós-graduação, o professor Levi Amaral. O grande problema do presidencialismo brasileiro, e vejam que a minha palestra é totalmente desconexa, porque eu estou chegando do fim da palestra ao começo da palestra, é que seguiram-se as fórmulas da Constituição americana.
mas não se obedeceu ao espírito da Constituição americana em razão do contexto. O presidencialismo brasileiro, todos sabem, decorreu da queda da monarquia. A queda da monarquia foi feita essencialmente pelo Exército, inspirado não no liberalismo, mas inspirado na doutrina positivista da política, que se resume numa frase que eu não estou inventando, que foi dita por muitos deles: a ditadura republicana. A ditadura republicana teve uma face manifestada no período até 1930, uma face mais autoritária, com revivescências autoritárias posteriores, mas persiste de certo modo até hoje, porque quando se fala no Brasil em governo, o que se pensa? E isso já foi observado pelo presidente Temer com toda a sua sutileza. O presidente da República é responsável sobre tudo. Se ele não pode fazer alguma coisa, estou tratando evidentemente de em tese, porque muitas vezes é ótimo que ele não faça o que ele pretende. É uma observação que os senhores, por favor, apaguem. Se o presidente da República não pode fazer aquilo que ele se propõe no seu programa, é frequentemente porque não existe a necessária concertação com o nosso parlamento, com o nosso Congresso. O nosso presidencialismo é um presidencialismo positivista até hoje. E se me permitem uma inconfidência, num passado remoto em que eu circulei por outras áreas, brevemente com insucesso, eu ouvi ainda a doutrina exposta, a doutrina positivista, que eu conhecia dos livros, exposta como doutrina de governo, a ditadura republicana, um poder que pode tudo, que é necessário para a ordem e o progresso. Ordem e progresso. E talvez os senhores se lembrem que durante um período que não é remoto, prevaleceu no Brasil a Escola Superior de Guerra, que modernizou o conceito, que democratizou o conceito, cujo lema era segurança e desenvolvimento. Eu acho que há alguma semelhança entre ordem e progresso com segurança e desenvolvimento. Mesmo porque os senhores que são juristas sabem que o primeiro a promover uma política de desenvolvimentista, que aliás não deu certo, foi um dos maiores, se não o maior jurista brasileiro de todos os tempos, que foi Rui Barbosa. Rui Barbosa, como ministro da Fazenda do governo provisório, que realizou uma política econômica que explodiu no chamado encilhamento. Mas esse não é o momento de se tratar de assuntos que não são absolutamente da minha competência, porque eu já falei demais. A grande verdade, e com isso eu concluo, é que o nosso sistema partidário tem de ser reformulado. O Congresso Nacional já deu, o doutor Kassab já lembrou, vários passos nesse sentido. Nós não podemos considerar a sério um sistema partidário em que são cerca de 30 os partidos registrados, cerca de 20 os partidos representados, e com um agravante: todos são pequenos partidos data vênia. Todos são pequenos partidos, por quê? Se os senhores considerarem os resultados para a Câmara dos Deputados, na última eleição, a eleição de 1918, vão ver que os partidos que elegeram mais deputados elegeram 10% da Câmara. Qualquer coalizão que parta de 10% para chegar à maioria necessária, não digo nem a emendas constitucionais, mas, teoricamente, a aprovação de simples projetos de lei, já existe uma coalizão dificílima de ser consertada. E se a memória não falha, e afinal de contas, quanto à memória, a minha idade justifica esses erros. Quanto à memória, há cerca de 20 ou 19 partidos que elegeram um deputado. Nesse quadro, realmente, conseguir coordenar, integrar uma ordem política, uma programática política, é uma tarefa
quase impossível. É uma tarefa heróica e é assim tem sido tratada. E evidentemente, permitam-me uma última observação inconveniente, se nós temos 30, 40, sei lá quantos partidos, evidentemente o conteúdo ideológico, doutrinário desses partidos desapareceu ou sumiu. Porque frequentemente é absurdo, é absolutamente impossível, simplesmente, da designação de determinados partidos, por exemplo, com pedido de registro, o que eles pretendem defender, quais são as ideias que os ilustram. Será que nós temos, no mundo das ideias, 31 ideologias em competição? Ou isso é completamente artificial? Ou o programa, que no passado era obra de grandes pensadores, de grandes juristas, e cito de novo Rui Barbosa, que todos sabem que, como diretor de jornal, aproveitava-se disso para difundir ideias inspiradas, sobretudo, no direito norte-americano. Hoje, sem que eu tenha nenhuma hostilidade, os programas são frequentemente redigidos e preparados pelos marqueteiros. O objetivo dos marqueteiros seguramente não é trazer ao debate as ideias, as grandes ideias de transformação da vida e do mundo, mas de obter o que é mais favorável a eles na próxima eleição. Afinal de contas, é para isso que eles são pagos. Torna-se, portanto, impossível congregar para uma política ideias. Se nós não conseguimos organizar uma maioria com ideias, outros instrumentos são utilizados. Instrumentos que vão desde a defesa de interesses determinados, e aí nós temos a bancada disto, a bancada daquilo, ou até aquilo que eu não vou mencionar, mas que já passou pela cabeça de todos os senhores. Perdoem se a minha exposição foi descosida e decepcionante. Eu garanto que nas minhas aulas elas tinham ordem, começo e fim, e as testemunhas estão presentes para me defenderem dessa crítica. Não posso concluir, porém, que me sinto extremamente honrado de simplesmente, como um professor, não vou dizer como professor de província, porque, afinal de contas, eu não considero São Paulo, que tem 4 vezes a população de Portugal, seja província, com o que eu desconfio que outros aqui presentes não concordam. Mas eu quero realmente demonstrar que, como eu disse de início, a vida me trouxe mais do que eu mereci. Muito obrigado. Obrigado, professor Manuel. E efetivamente a sua observação em relação ao número de ideologias, que é incompatível com o número de partidos no Brasil, ela cala fundo. Ela é efetivamente o significado do quão absurdo é o número de partidos no Brasil. Quero registrar a presença dos deputados Fabinho Ramalho, Arlindo Quinalha, Mariana Carvalho, Pedro Vilela, dos sempre deputados Alexandre Silveira, Gabriel Chalita, Beto Mansur, da Subprocuradora-Geral da República, Lindora Maria Araújo, e com muita satisfação, registrando a honra de ter presidido esse painel, passar a palavra para o ministro Gilmar Mendes e, com as suas palavras, após elas, declarar já e considerando encerrado esse painel. Parabéns mais uma vez, ministro Gilmar, por sua participação, sua liderança, seu espírito público, e que nos dá mais uma vez a oportunidade de ouvi-lo e, com isso, aprender com o senhor. Muito obrigado. Bom dia a todos os presentes, cumprimentar a todos da mesa, presidente deste painel, ministro
Kassab, cumprimentar o sempre presidente Michel Temer, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, sempre nosso professor, e cumprimentar o meu colega e amigo Carlos Blanco de Moraes, com quem eu tenho desenvolvido essa parceria e esses diálogos já há muito tempo no Brasil e aqui, e de uns tempos para cá temos focado inclusive nesta questão, essa questão da mudança do sistema de governo ou uma adaptação mais profunda do sistema de governo. Recentemente eu lembrava que numa palestra magna aqui feita, Michel, o presidente Fernando Henrique Cardoso passou em revista o desenvolvimento do Estado Constitucional brasileiro pós-88. E lembrava que, a despeito daquilo que nos causa bastante orgulho, que é a estabilidade institucional, nós temos tido uma grande instabilidade política. Não era por acaso, naquela época, que nós tínhamos já 2 impeachments concluídos. Portanto, 2 presidentes tiveram o impedimento declarado a partir do impeachment. O impeachment, que, como nós sabemos, no modelo presidial ou presidencial americano, é pensado como um instrumento, em princípio, para não ser usado, passou a ser utilizado com uma certa naturalidade. No seu governo, não houve esse tipo de tentativa, graças até àquilo que já se explicou, mas aí houve iniciativa da Procuradoria-Geral da República e, de alguma forma, foi algo equivalente ao impeachment do ponto de vista de esforço institucional de enfrentamento. E mais recentemente, nós temos estas questões todas postas, a toda hora tem-se esse debate em relação ao atual governo e uma sobrepressão em relação ao presidente da Câmara para que delibere sobre o processo de impeachment, como se isto fosse algo natural. E não satisfeito isto, normalmente, Alexandre tem acompanhado esse debate no Supremo Tribunal Federal, judicializa essa questão para que se determine mandamentalmente ao presidente da Câmara que instaure um processo de impeachment, esquecendo por completo toda a lição de que aqui há uma típica questão política que foi deferida ao Congresso Nacional. Por outro lado, como nós vimos na mesa, há um consenso básico de que o modelo, esse chamado presidencialismo de coalizão, ele vem dando sinal ou sinais de exaustão ao longo do tempo. Mas seguindo ainda aquela observação do presidente Fernando Henrique Cardoso, nós tivemos naquele debate, ao final, um painel em que esse tema voltou. E eu me lembro sempre da observação, está presente entre nós hoje, do deputado Arlindo Quinalha, que com a sua experiência de líder de partido e também de presidente da Câmara, ele dizia, agora focando não nos decaídos presidentes, mas naqueles que sobreviveram, ele dizia, os que sobreviveram sabiam a importância do Congresso, percebiam a importância constitucional do Congresso e sabiam com ele lidar. Portanto, isto já indica que o Congresso é um ator importante nesse contexto político, institucional e constitucional. Desde então, nós temos nos debruçado sobre essa temática e, inspirados inclusive na experiência portuguesa, começamos então
a refletir sobre se não seria possível e necessário proceder-se a uma mudança do sistema de governo. Se nós olharmos, e aqui eu não vou pontuar para especialistas, muitos parlamentares aqui presentes, cuja presença eu saúdo, não vou pontuar aspectos de presença ativa do Congresso Nacional, muitas vezes em questões que nós diríamos, um certo purismo, seriam típicas da atividade executiva. Aqueles que estão acompanhando, por exemplo, o debate sobre o orçamento e essa crise, e coincidentemente com feições diferentes, Portugal, professor, vive essa crise do orçamento e vive também, em decorrência disto, teve a queda do gabinete, a dissolução da Assembleia da República, né, que vai levar, portanto, a um novo governo. E nós, pelo nosso lado, estamos vivendo essa discussão sobre as emendas do relator, que é uma crise também do modelo de execução do orçamento. Mas, a par essa questão, nós temos tido um certo protagonismo do Congresso Nacional, e em alguns momentos, inclusive, um protagonismo quase que solipsista, um momento de ausência, às vezes, de decisão. Vou falar para os parlamentares apenas um exemplo: a chamada PEC de guerra do orçamento. Foi uma obra, no ponto de vista político, gestada no ambiente congressual, que depois, obviamente, deu ensejo a ações governamentais, mas não partiu inicialmente do governo e foi vital para essa travessia que tivemos no quadro de crise. Então, de certa forma, nós já vivemos em muitos momentos, nisso eu vou concordar com o ministro Toffoli, parcialmente, na conclusão que ele trouxe ontem, e em alguns momentos nós já vivemos esse modelo peculiar de semipresidencialismo. Afora a parte, a gestão do presidente Michel Temer, que conscientemente dizia, mais uma vez fez declarações, no sentido de que o segredo do sucesso do seu governo estava consorciado com essa parceria com o Congresso Nacional. É claro que essa transição não é fácil, como já foi aqui pontuado, mas a mim me parece que, diante do quadro de conflituosidade que se instaura, de perplexidade que muitas vezes nós temos tido ao longo desses tempos, que é preciso avançar. Recentemente, não faz muito tempo, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, num quadro desses de crise, que tem sido infelizmente pertinente, me convocava para que nós, de novo, colocássemos esse debate, e acabamos fazendo na jornada Paulo Brossard, recolocando então essa questão. Era necessário que, de novo, nós nos debruçássemos sobre essa temática e a sistematizássemos. Já no governo Michel, como foi dito, chegamos a um texto que foi discutido com o professor Manuel Gonçalves, com o professor Blanco de Moraes. Esse texto foi discutido com o presidente Michel Temer e chegamos a uma formulação que agora, com alguma alteração, está sendo apresentada como proposta de emenda constitucional pelo deputado Samuel
Moreira. É claro que, como nós vimos aqui, nas observações dos diversos colegas painelistas, há problemas que precisam ser vencidos. Um deles, isso tinha também conversado com o presidente Kassab, é a questão do multipartidarismo brasileiro. Por razões as mais diversas, ao longo dos anos, a participação dos partidos no parlamento foi sendo aumentada e tivemos, então, essa proliferação de partidos, o que dificulta enormemente a formação de uma base estável, sólida. Recentemente, conseguiu-se fazer alguma reforma, retomar aquele projeto de reforma política com a ideia de cláusula de barreira e especialmente com a proibição das coligações nas eleições proporcionais. As estimativas variam, mas há otimistas, presidente Kassab, que dizem que talvez nós possamos ter não mais os 28 ou 30 partidos representados no parlamento, mas talvez 12 partidos ou até 16 partidos. Em suma, ainda assim é um número expressivo, mas, de certa forma, haveria uma redução e certamente também espantaríamos um pouco esse fenômeno da mera instrumentalização dos partidos. Talvez com essa redução eles se aproximassem mais das bases programáticas e ideológicas. Há algumas cautelas que precisam ser tomadas e o anteprojeto de emenda tenta tomar. Por exemplo, ir para além de um mero acordo de coligação, fazer aquilo que os alemães, inclusive, constitucionalizaram ou placitaram de maneira positiva, que é a ideia de um contrato de coalizão. Isto é fundamental. Um compromisso, um programa de governo. O grupo que, de fato, vai assumir funções governativas tem um programa apresentado e sobre ele faz um pacto formal que é apresentado. Eventual ruptura seria uma ruptura desse contrato. Uma outra preocupação que marca muito, inclusive, a experiência alemã, é a necessidade de que não haja, ocasionalmente, simplesmente a queda do governo, com uma moção de censura, mas que se opere naquilo que, na Alemanha, hoje é quase que uma filosofia de vida, a ideia do voto de desconfiança construtivo, a ideia de que caia um governo para que outro se coloque, e não simplesmente se destrua o governo, criando todas essas situações de semigoverno, de vácuo, que certamente estimula as mais diversas aventuras. Então, a mim me parece que alguns passos foram dados. Os problemas não são simples, como nós vimos. A partir da colocação do presidente Michel Temer, nós vimos, e a deputada Margarete Coelho já esteve comigo conversando sobre isto, temos essa questão da dissolução do parlamento. Além disso, não podemos esquecer, também já foi focado na consideração feita pelo presidente Michel Temer, nós temos um sistema bicameral, que temos de definir com clareza o papel do Senado. No projeto que nós tínhamos esboçado, falávamos em eventual, com algumas cautelas, dissolução da Câmara, mas sequer cogitamos de dissolução do Senado. Portanto, é uma situação bastante peculiar que temos que enfrentar.
Outra questão que também nós não podemos deixar de enunciar, uma vez que estamos nessa fase de problematização da ideia e de uma transição, é que nós temos uma estrutura federativa. E esse modelo estender-se-ia para estados e municípios. Para os nossos convidados aqui, certamente eles perguntam sobre o prefeito de Lisboa, não é? E alguém vai responder, talvez o motorista de táxi, que aqui há um presidente da Câmara, não é? Que é aquele que é eleito exatamente para ter as funções, exercer as funções executivas. Portanto, são questões sobre as quais nós precisamos refletir. Mas eu vou encerrar a minha fala, uma vez que fui muito ajudado pelas considerações de todos os painelistas, dizendo que, a esta altura, nós já sabemos que esse modelo, que foi bastante engenhoso, vamos reconhecer, tendo em vista as próprias circunstâncias, tangidos por um tipo de pensamento de possibilidade e também de necessidade, esse chamado presidencialismo de coalizão, ele já há algum tempo vem pedindo socorro, ele vem dando sinais de exaustão. E no governo atual do presidente Bolsonaro, nós vimos que ele inicialmente fez o anúncio de que não lançaria mão desse modelo, porque ele tinha dado problemas e apresentado problemas, e que ele se valeria do apoio congressual a partir das chamadas bancadas temáticas. Também aqui o professor Blanco já feriu essa questão. Mas aí nós sabemos bem, as bancadas temáticas, por definição, são bancadas de defesa de interesses ainda mais definidos. E quando se trata de votar uma reforma, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que foi votada nesse governo, mas que foi toda ela gestada no governo do presidente Michel Temer, os interesses aqui podem ser conflitantes. A bancada da agricultura ou do agronegócio pode não estar interessada na fórmula eventualmente apresentada pelo governo e certamente não vai guardar fidelidade a esse tipo de proposta. Não foi por acaso, portanto, que o governo passou a ter dificuldades na aprovação de projetos e teve que fazer mudanças de rumo, né? Voltando talvez ao chamado presidencialismo de coalizão. Eu termino, portanto, dizendo que a gente está num estágio tal. Primeiro, temos que fazer sempre o registro, e sempre fizemos esse registro nos nossos seminários, que a Constituição de 88, a despeito dos muitos problemas que possa apresentar, todos nós que temos de alguma forma estudos sobre história constitucional, ela é extremamente exitosa, porque já são mais de 33 anos de estabilidade institucional. Isto é um dado importante da nossa história. E é o período mais amplo, mais largo de normalidade institucional da vida republicana, iniciada em 1889. Esse é um dado positivo. Por outro lado, as crises se sucedem. E um pouco nós estamos diante daquele dilema dos modernistas, não é? Quando se dizia qual era, ou se desafiava, ou sobre qual era o intuito do movimento. Eles diziam: não sabemos exatamente o que queremos, mas sabemos o que não queremos. Certamente
nós já não queremos mais esse quadro de instabilidade governativa, que traz custos imensos, inclusive para o próprio desenvolvimento do país. Nós vimos ao longo desses 3 dias os enormes desafios que pesam sobre as nossas gerações. Nós temos pessoas aguardando aí uma série de definições. O Rogério Marinho, na palestra de ontem, falou que no agreste brasileiro vivem 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água regularmente, que esperam por políticas públicas que esperam desenvolvimento. E muitas vezes isso é travado por conta desse tipo de impasse político, de paralisia, de letargia. Portanto, essa é uma questão fundamental. Não estamos a falar de algo literopoético recreativo. Estamos a falar de uma questão vital para o desenvolvimento do país. Queria agradecer mais uma vez a acolhida que nós tivemos na Universidade de Lisboa, sempre fraterna, e o ambiente, Michel, que se cria de discutir questões tão sensíveis e tão importantes para todos nós, dentro desse plano de civilidade. Isso é muito importante. Muito obrigado.